Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio e o tratamento clínico no AVC e acelerar a neuroplasticidade. Então, se você não segue meu perfil, siga lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, que tem muito conteúdo, tem muita informação, tem muito vídeo, tem muita dica, muita sacada, que vai ajudar você a gerar resultados muito, mas muito melhores e mais rápidos para o seu paciente. Melhores e mais rápidos que a fisioterapia tradicional. Posso te garantir isso. Tem muita sacada que você não ouviu, não aprendeu na sua faculdade, nem na sua pós-graduação e que vai destravar o tratamento clínico do seu paciente, ok? Não se esqueça de uma coisa, eu repito sempre, quem tem dor tem pressa, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, boa noite, vai avisando as pessoas que essa live está iniciando, porque nessa live de hoje a gente vai falar sobre um assunto importante que é o equilíbrio no AVC, né? A reabilitação do equilíbrio do AVC. Primeiro, por que esse equilíbrio, esse desequilíbrio, né, no paciente vai acontecer, aonde a gente tem que estar atento e como que a gente vai fazer para acelerar esse processo de reabilitação no paciente. Porque tem muita coisa que a gente aprendeu a fazer, que acha que está fazendo o melhor para o paciente, aquilo vai devolver equilíbrio para ele, e a gente está limitando o processo de reabilitação do paciente. Então eu vou dar muita sacada, muita orientação, muita dica aqui, que a gente não ouviu, não aprendeu na faculdade, nem na pós-graduação. E que muitas vezes o paciente da gente não evolui da forma que a gente gostaria, né? Que o processo de reabilitação fica travado, ele não tem a evolução que ele poderia ter, porque a gente deixa de aplicar alguns fatores, deixa de entender, né, alguns fatores que são essenciais no processo de reabilitação, no processo de equilíbrio do paciente de AVC, ok, gente? Então, bora lá, vai avisando o pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar que eu vou responder com todo prazer, ok, gente? Bora iniciar! Olha só, para a gente entender como trabalhar o desequilíbrio, né? Eu sempre falo aqui, para a gente entender como tratar um paciente, como corrigir algo que está errado, a gente precisa entender o que é certo. Muitas vezes a gente quer ir logo para o processo de reabilitação, quero tratar aquele problema do paciente, mas na verdade eu não entendo nem o que está provocando aquela alteração nele. E se eu não entendo o que está provocando a alteração no paciente, eu estou limitando o meu raciocínio para trabalhar o paciente. A gente começa a replicar técnicas sem saber exatamente por que eu estou aplicando aquela técnica, o que eu quero com aquele exercício. E eu falo uma coisa sempre aqui. Se você quer dominar o processo de reabilitação, você quer ser dono do processo de reabilitação, você quer comandar o processo de reabilitação, você precisa saber o que você quer com o seu paciente. Quais respostas você quer gerar. Por que você quer gerar essas respostas. E aí você vai saber como gerar as respostas. Tá? Então a gente precisa entender isso para dominar o processo de reabilitação. E sem entender a neurofisiologia, a gente não consegue isso. Independente da área de fisioterapia que você atua. Seja ela neurológica, ortopédica, geriátrica, desportiva, a neurofisiologia ela é a base do movimento voluntário. Sem isso, a gente não entende como reabilitar o movimento do paciente, como trazer a motricidade de volta para esse paciente, né? E isso não é só no paciente neurológico. Só ajeitar essa cadeira aqui um pouquinho. Ver aqui. Subir ela um pouco, ficar melhor aqui. Ok? Boa noite, Dr. Vinícius. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. Todos que estão entrando aqui. Então, gente, para a gente entender o que é o equilíbrio, a gente associa muito o equilíbrio com controle postural. A gente fala, o paciente precisa de controle postural, então vou trabalhar o equilíbrio. E olha só que interessante. Equilíbrio é um fator do controle postural. Ele não é sinônimo de controle postural. Controle postural é mais abrangente do que equilíbrio. Controle postural é
orientação postural e estabilidade postural. A estabilidade postural é o sinônimo de equilíbrio. Então, se eu quero ter controle postural, eu tenho que ter equilíbrio associado à orientação postural. E aí, para a gente entender o que é essa orientação postural? É a capacidade que a gente tem de manter o alinhamento das nossas estruturas corporais e dessas estruturas em relação ao ambiente e à tarefa que a gente está executando. Então, quando eu consigo manter aquele alinhamento, aquela organização, isso é orientação postural. E o que é estabilidade postural? É a capacidade de manter o corpo em equilíbrio diante dessas situações, né? Do ambiente, da força externa, da gravidade que está atuando, da tarefa que a gente está executando, né? Do deslocamento do nosso centro de gravidade. Quando eu consigo manter esse corpo em equilíbrio, eu tenho uma estabilidade postural. Quando eu associo essa estabilidade postural à orientação postural, eu tenho controle postural. Então, o equilíbrio é a estabilidade postural, que é um componente do controle postural. Então, por que eu estou explicando isso? Para a gente entender que o equilíbrio não é o todo. O todo seria ter controle postural, que é manter o equilíbrio associado ao alinhamento, à orientação postural, né? Só que a gente precisa também entender uma coisa muito importante. Às vezes a gente vê as pessoas tratando pacientes, tratando o equilíbrio, e não só em pacientes neurológicos, eu vejo muito com o idoso, porque o idoso ele tem muito problema de queda, né? Eu falo muito que o idoso ele tem comprometimentos semelhantes aos pacientes neurológicos, mas por outras razões. Então o idoso ele parece muito com o paciente neurológico em termos de comprometimento, só que por outras razões, né? Por outras causas. E aí, lógico que a gente vai ter uma abordagem diferente por essas razões. Mas eu vejo as pessoas postando, não é que elas estão erradas, é porque elas aprenderam assim na faculdade e na pós-graduação, e é muito focado a dois fatores que vão trabalhar equilíbrio: força muscular e circuito. Então a pessoa acha que se meu paciente tem desequilíbrio, eu tenho que fazer circuito com ele, tem que pôr pezinho no pé, tem que pôr fortalecimento. Se fortalecimento resolvesse esse problema de equilíbrio, não precisava do fisioterapeuta, mandava o paciente logo para uma academia que ele resolveria o problema dele. Isso não é verdade. Força muscular é um dos vários fatores que tem, que vão influenciar no equilíbrio da pessoa. Não é o único e não é o maior deles. Não é o maior deles. Então, quando a gente faz uma terapia focada em fortalecimento do paciente, achando que isso vai melhorar o equilíbrio, eu tenho certeza para vocês que vocês conseguem perceber que o paciente está com força muscular, ele consegue levantar a perna, ele consegue dobrar, né, fazer a flexão do quadril, do joelho, do tornozelo, fazer a dorsiflexão, andar para o lado, mas ele não tem bom equilíbrio ainda. Às vezes ele anda desalinhado, ele não tem orientação postural. Então, a força muscular, ela não vai trazer o equilíbrio de volta sem trabalhar outros fatores, que é o que eu vou explicar aqui. Então, a gente precisa entender o seguinte: a Anne Choi, ela fala no livro dela, Teorias do Controle Motor, que é um livro excelente, adoro esse livro, que o controle postural, né, que é a orientação postural mais a estabilidade postural, que é o equilíbrio, ele tem fatores neurais e músculo esqueléticos. Quando a gente trabalha só força muscular, a gente está priorizando um fator do músculo esquelético, que não é só um. Então, quando a gente pensar no trabalho de equilíbrio com o paciente, a gente tem que entender o seguinte: não existe somente fatores músculos esqueléticos, e a gente aprendeu muito essa visão na faculdade. Eu olho para o meu paciente, eu penso que eu tenho que trabalhar fortalecimento, que tudo é fraqueza, e não é, nem no seu paciente idoso. É fisiológico, é neurofisiológico. Eu preciso associar fatores neurais e fatores músculos esqueléticos. É isso que vai interferir no equilíbrio do indivíduo. E o que seriam esses fatores músculo-esqueléticos? Então, a amplitude de movimento vai influenciar no equilíbrio, na postura da pessoa? Vai.
A força muscular vai influenciar? Logicamente que vai influenciar. Se a pessoa tem fraqueza muscular, vai influenciar, mas não é o único fator. Encurtamentos vão influenciar no equilíbrio da pessoa? Vão influenciar. Então a gente precisa entender que existem fatores músculo-esqueléticos, fatores neurais também. Se eu vou para o lado neural, preciso entender que se eu tenho uma alteração do tônus muscular por conta de uma lesão neurológica, essa alteração do tônus vai influenciar no equilíbrio? Vai influenciar. Tanto para o tônus baixo quanto para o tônus alto. Vai influenciar nessa reação de equilíbrio do paciente. Eu tenho uma lesão do sistema suprassegmentar no meu paciente de AVC. Se eu tenho uma lesão no meu sistema suprassegmentar, eu tenho uma alteração no processamento de informações. Eu altero o processamento de informações de tudo que está acontecendo com o meu corpo em relação ao ambiente. Eu falei que o controle postural, ele é a orientação postural com a estabilidade. E a orientação postural é a capacidade de manter o alinhamento diante do ambiente e das atividades que a gente está gerando. E a estabilidade, que é o equilíbrio, de manter o corpo em equilíbrio diante das forças externas, né, da gravidade, diante do deslocamento do centro de gravidade, eu consigo manter o corpo em equilíbrio. Então eu tenho influência do ambiente, eu tenho influência do local que eu estou, eu tenho influência da tarefa que eu estou executando. Né? Eu tenho influência da postura que eu estou, se eu estou sentado, se eu estou em pé, se eu vou subir uma escada, se eu vou descer, né? Se eu vou caminhar, se eu vou ficar parado. Então tudo isso, a minha postura influencia, o ambiente influencia e a tarefa que eu vou executar influencia, tá? Nessa capacidade do meu corpo se manter em equilíbrio e se manter alinhado. E quando o nosso sistema suprassegmentar percebe todas essas alterações, todas essas influências no corpo, ele processa essas informações que o corpo está recebendo, que os nossos neuroreceptores estão percebendo. E aí quais são os neuroreceptores que a gente vai perceber, eu vou falar daqui a pouco. Quando a gente percebe o nosso sistema suprassegmentar, percebe todas essas informações, essas alterações, essas influências do meio no nosso corpo, ele processa essas informações para gerar correções e organizar a nossa postura e manter o equilíbrio, e gerar respostas para que a gente se mantenha em equilíbrio numa determinada posição, num determinado ambiente, numa determinada tarefa. Então, a gente tem essa influência do processamento das informações do sistema suprassegmentar. A gente tem influência da alteração do tônus, né, por conta dessa alteração da lesão neurológica. A gente tem comprometimento, muitas vezes, em alguns pacientes, pode ter comprometimento visual. Então, o sistema sensorial, ele influencia na resposta de equilíbrio? Influencia. A visão influencia na sua resposta de equilíbrio. Né? Tenta ficar com os pés juntinhos e fecha os olhos e você vai perceber que você começa a desequilibrar. Por quê? Porque você perde o ponto de referência quando você está utilizando a visão. Ah, Vinícius, por que o cego consegue andar, consegue correr? Porque ele gera uma adaptação e ele aumenta a capacidade de resposta do sistema proprioceptivo dele. E do auditivo também, para ele se organizar, se localizar. Né? Então ele substitui o sistema visual e ele potencializa os outros sistemas sensoriais. O sistema vestibular gera alteração? Gera. Ah, Vinícius, posso ter alteração, lesão do sistema vestibular no caso do AVC? Pode. Por quê? Porque o AVC ele vai gerar lesões de neurônios, né, de conexões neurais e de estruturas do corpo que vão se conectar com o sistema vestibular. E o sistema vestibular é o sistema que a gente tem para manter o equilíbrio, principalmente a partir da mudança da posição da cabeça. Tá? E aí o que acontece? Se eu tenho uma lesão de componentes, de estruturas neurais que vão para regiões que vão fazer o controle do sistema vestibular, vai ter influência na resposta do sistema vestibular. Eu posso ter uma lesão do cerebelo. Tem uma lesão do cerebelo. E na lesão de cerebelo, o cerebelo tem uma região que
recebe informações do sistema vestibular. E eu posso ter comprometimento disso. Eu posso não ter uma lesão do cerebelo, mas eu posso ter lesões dos troncos, né, do tronco encefálico, lesões de regiões do próximo ao tálamo, que vão mandar informações para esse cerebelo e que seriam para essa região responsável por receber informações do sistema vestibular. Então, eu estou lesionando, né, comprometendo, não mais o cerebelo, mas as informações neurais, o caminho, o trajeto, né, os neurônios que iriam para aquela estrutura. Então eu posso comprometer tanto a estrutura quanto os neurônios responsáveis por levar a informação para aquela região onde vai ser processada aquelas informações. Eu posso ter lesões de núcleos da base, né, que é conhecido como gânglios da base, que vai alterar toda a capacidade de coordenação desse paciente, ou de normalização de tônus, vai comprometer o tônus do paciente, gerar uma distonia, uma alteração desse tônus, que ele vai ficar flutuando muitas vezes, e isso vai comprometer o equilíbrio do paciente. Então, há uma série de fatores que podem influenciar. Então, o que eu quero dizer aqui é o seu sistema suprassegmentar, ele influencia a resposta de equilíbrio do paciente. O seu sistema sensorial, visual, vestibular e, principalmente, sistema proprioceptivo. De novo, Vinícius, você conhece a história do sistema proprioceptivo? De novo. No adulto, o sistema proprioceptivo ele é muito, mas muito mais importante para o equilíbrio do que o sistema visual e o sistema vestibular. Lógico que você precisa de todos eles, mas eu estou falando uma relação de porcentagem, tá? Você utiliza o sistema visual, ele vai te ajudar a manter o equilíbrio, mas você consegue se organizar sem ele, tanto que cego corre, cego pratica atividade. A gente vê nas Paralimpíadas eles fazendo coisas assim que parecem impossíveis de um cego fazer. O sistema vestibular vai influenciar? Logicamente, se ele tem alteração do sistema vestibular, ele vai ficar completamente em desequilíbrio, né? E o sistema proprioceptivo mais ainda. O que é o sistema proprioceptivo? Capacidade de perceber o corpo, de perceber suas articulações, saber onde o seu pé está posicionado, se você levantou a ponta do pé ou se você abaixou, se a musculatura está encurtada ou está alongada, se a articulação flexionou ou estendeu. A capacidade de perceber tudo o que está acontecendo com o seu corpo em relação ao ambiente, em relação às tarefas. Essa é a importância do sistema proprioceptivo. Se eu não tenho essa capacidade, eu estou comprometendo toda a minha organização. Além disso, o sistema proprioceptivo ele vai influenciar na resposta de tônus do paciente, ele vai influenciar em respostas reflexas de correção do paciente. São respostas de proteção. O que são essas respostas de proteção e de correção? Quando a gente vai caminhar e desequilibra, a gente leva a mão, a gente muda o passo, a gente alarga a nossa base. Essa resposta rápida, que a gente não pensa para fazer, na hora que você vê, você já levou a mão na frente, segurou no muro, né? Você estava parado, desequilibrou, você deu um passo para trás. Essa resposta, ela é reflexa, ela não vai no seu sistema suprassegmentar, ela tem que ser rápida. Ela depende do sistema proprioceptivo. A gente depende do sistema proprioceptivo para fazer as correções. Então, por exemplo, você está numa situação em que você está inclinando para a esquerda e aí o seu centro de gravidade está deslocando. A gente precisa fazer o quê? Uma correção. Então, meu peso está deslocando para a esquerda, meu centro de gravidade deslocou para a esquerda. Vocês estão vendo invertido aí, né? Está deslocando para a esquerda e eu vou corrigindo o meu tronco para o lado contralateral, né? Para contrapor isso. Então a gente vai se organizando, vai se ajustando àquela atividade, aquela tarefa, aquela postura, aquela influência do ambiente, das forças externas, do deslocamento do centro de gravidade. Isso depende do meu sistema neural, isso depende do meu sistema sensorial proprioceptivo. E quando eu tenho uma lesão no AVC, eu estou comprometendo o processamento dessas informações. Por isso que o paciente de AVC tem o que a gente chama de alteração da consciência corporal, que eu falo muito aqui. Se você quer tratar seu paciente de AVC, você tem que focar na consciência corporal dele. Porque senão ele não consegue se organizar, ele não consegue se perceber, ele não vai te dar resposta motora, porque ele não sabe nem que tem um braço, não sabe nem que tem uma perna, não sabe onde está o braço, onde está a perna, como é que vai dar resposta motora, ele não percebe, ele
não tem a mesma percepção que ele tem para o outro lado, não é consciente dele, entendeu? Então, a gente precisa do sistema sensorial para gerar respostas de equilíbrio nesse paciente. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês, gente? Não é algo simples, não é uma coisa, são vários fatores que vão influenciar nessa resposta do paciente. É a consciência corporal, é a alteração sensorial do paciente, o processamento das informações pelo sistema suprassegmentar que está comprometido, as respostas que esse sistema suprassegmentar vai encaminhar para gerar respostas motoras, de força, de tônus muscular, né, de movimentação, de ativação de fibras musculares. Então, tudo isso vai comprometer. Além das alterações musculoesqueléticas, como eu falei, força muscular que vai estar alterada, às vezes amplitude do movimento, a falta de estabilidade da articulação, se tiver uma hipotonia, está tudo frouxo demais, tudo solto demais, não tem estabilidade articular. Eu não tenho estabilidade articular, eu comprometo também meu equilíbrio. E aí a gente vai ter um lado desse paciente comprometido, né, que é uma hemiparesia, uma hemiplegia. A gente tem um hemicorpo comprometido, então a gente tem o que a gente chama de assimetria. O corpo desse paciente não é mais simétrico. Ele não tem as mesmas respostas de um lado e do outro. Está comprometido, né, por esses vários fatores que eu falei aqui. Então a gente gera um desalinhamento. E o desalinhamento compromete o equilíbrio da pessoa, porque o paciente já fica completamente desorganizado, né? Ele não sabe mais como se organizar, ele está completamente desalinhado, ok? Então esse desalinhamento vai influenciar na biomecânica dele, na estabilidade dele, na correção postural dele e vai influenciar o equilíbrio. Por que olha só, olha o tanto de coisa que eu falei, o tanto de fatores que eu falei que vão influenciar no equilíbrio do paciente de AVC. E aí, a pessoa, na hora de trabalhar com o paciente, acha que trabalhar força muscular e pôr para fazer circuito vai resolver. Consegue entender que não é tão simples assim? Que tem muitos fatores que precisam ser trabalhados? Não é tão simplista assim, que se fosse tão simplista, ótimo, seria ótimo, mandava o meu paciente para a academia, montava uma academia na minha clínica e resolvia o problema. E não adianta. Não adianta ficar pondo pezinho no paciente se você não trabalhar todos esses fatores e que vão preparar o paciente. Força muscular é um dos fatores. Um dos fatores. E a gente esquece de trabalhar os outros, ou nem sabe que deveria trabalhar esses outros, porque a gente não aprendeu assim na faculdade, porque foi para pós-graduação e ninguém falou isso pra gente. E a gente não entendeu a neurofisiologia. A gente não entendeu o processamento das informações quando eu estudou a neurofisiologia, estudou a neuroanatomia, porque foi tudo mostrado de forma picada, parcelada, né? Cada capítulo trata de um problema, trata de uma estrutura, trata de um fator, de uma função, mas ninguém às vezes junta as informações para a gente entender como que isso funciona em conjunto. Como funciona em conjunto. Então a gente fica meio reproduzindo o que aprendeu e acha que é o único caminho, que esse é o caminho certo, porque eu aprendi assim na faculdade, fui para a pós-graduação, aprendi assim, aí eu vou fazer um curso de formação, a mesma coisa. E não é tão simples assim. E muitas vezes o tratamento do paciente vai se arrastando. E você poderia dar uma resposta muito mais rápida se você entende o que está por trás do problema e se você ataca esse problema. E aí a gente cria um outro problema, né, nessa situação toda. Você entendeu isso que eu falei, fez sentido para você, mas os exercícios que a gente aprendeu na faculdade, aprendeu na pós-graduação, são muito básicos. Quase não vão gerar resposta para o paciente. Geram respostas com pouca estimulação. Tudo que eu falei aqui que influencia no equilíbrio, eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo. Porque elas não acontecem de forma separada. Eu preciso trabalhar exercícios onde eu integro todas essas informações, todos esses objetivos dentro do mesmo exercício.
Porque se eu não trabalho da forma mais fisiológica possível, eu começo a atrasar meu tratamento, meu processo de reabilitação, porque ele começa a ficar longo demais. Ele começa a ficar lento demais. Começa a ficar lento demais. Porque se eu for esperar para trabalhar cada um desses fatores e para depois trabalhar o outro, não tem tempo na sessão. Você não tem tempo em uma sessão para trabalhar separado. Não tem tempo na sessão para trabalhar um objetivo por vez. E a terapia vai ficando incompleta. A gente não consegue trabalhar o paciente. Aí vem para outra sessão. Passou um dia, 2 dias, aí ele vem de novo. Não fez nada em casa. Aí ele vem de novo para a sua sessão. Você não consegue concluir tudo que deveria fazer para o paciente. Não consegue gerar todos os estímulos necessários para gerar as respostas adequadas, gerar uma neuroplasticidade mais direta, mais eficiente, uma neuroplasticidade, criar conexões neurais mais fortes e bem direcionadas para esse paciente. E aí a gente vai arrastando o processo de reabilitação. Vai arrastando o processo de reabilitação. Ah, mas eu consigo respostas boas para o meu paciente. Ótimo! Você consegue respostas boas, mas entenda uma coisa, suas respostas poderiam ser muito melhores. Muito melhores. Num tempo muito menor. Num tempo muito menor. E tempo é um fator essencial no processo de reabilitação. Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai se tornando essa neuroplasticidade. A gente sabe disso. Mais difícil vai se tornando. Então, quanto mais rápido a gente consegue gerar estímulos para o paciente, gerar respostas adequadas para o paciente, para gerar uma neuroplasticidade mais eficiente, mais direta, melhor para o seu paciente, melhor para o processo de reabilitação dele, vai ser mais rápido e mais eficiente. A Priscila colocou uma pergunta aqui. Então, entre todos esses fatores, o que mais fortemente tem que ser trabalhado? Tudo! Tudo! Eu não posso trabalhar um em detrimento do outro, a não ser que... O que acontece num processo de reabilitação, Priscila? Você vai olhar para o paciente e, logicamente, dentro da sua avaliação, você vai percebendo aquilo que está mais deficiente. Então, é caso a caso. Nossa, meu paciente está com boa força muscular, ele pode estar com boa força muscular. Olha, se eu peço para ele, se eu seguro na mão dele, ou se ele segura na janela, no espaldar, ele consegue, eu peço para ele, levanta a perna, ele levanta. Ele consegue levantar essa perna, ele consegue flexionar o quadril, ele consegue dobrar o joelho. Ele tira a perna do chão. Então ele tem condição de fazer levantar essa perna e ficar apoiado num pé só. Né? Mesmo que ele esteja segurando. Se eu peço para ele fazer com a outra perna, ele faz. Então ele consegue gerar essa descarga de peso. Mas ele tem dificuldade em determinada situação. Ele está com dificuldade na hora de permanecer em equilíbrio, ele está completamente desalinhado. Ele não consegue perceber bem esse corpo dele, está com alteração da percepção corporal. Ele está com o tônus muito alterado, o tônus está muito baixo, aí ele não consegue nem fazer o movimento da perna, porque ele não tem nem tônus suficiente para manter contra a gravidade. Ou ele está com tônus mais alto e está travando o movimento dele. Então, isso é caso a caso. A gente precisa trabalhar todas as coisas, e aí, dependendo do paciente, a gente vai entendendo aonde a gente vai ter que apertar mais o parafuso. Por isso que eu falo que o fisioterapeuta neurológico, ele é um escultor. Eu preciso esculpir meu paciente, eu preciso ir lá e lapidar. Eu preciso ver onde eu preciso tirar mais rebarba. Eu preciso ver onde eu preciso arredondar. Eu preciso ver onde eu preciso, sabe, lapidar o seu paciente, saber aonde você vai ter que gerar mais estímulo. Porque aquela resposta está mais deficiente, está comprometendo a resposta global do paciente. Mas não significa que você vai trabalhar somente aquilo na sessão. Você vai trabalhar todas as outras coisas ao mesmo tempo e vai dar ênfase para aquilo que está mais prejudicado. Eu estou percebendo que eu preciso dar mais ênfase na resposta dele de força excêntrica, porque o paciente está com dificuldade na hora dele ter que manter o equilíbrio quando ele tem que fazer movimentos a favor da gravidade, sentar, descer uma escada, né, caminhar uma rampa para baixo.
Eu tenho ação da gravidade, eu tenho uma força externa e eu preciso segurar, ele está com dificuldade. Então a gente vai moldando isso. Eu vou entendendo o que está acontecendo com o meu paciente e dentro dos exercícios, por isso que eu falo que exercício não é o final, é um veículo. Não adianta eu entregar aqui um monte de exercícios para vocês se vocês não sabem o que fazer com ele. Não adianta pôr uma Ferrari na mão, não adianta pôr um carro de Fórmula 1 na mão de uma pessoa que não sabe pilotar um carro de Fórmula 1. Ah, eu dirijo, então eu sei pilotar um carro de Fórmula 1. Não sabe. A primeira acelerada que você der, você bate o carro. Um carro de Fórmula 1. Não adianta pôr o veículo na mão se você não sabe pilotar. Não adianta pôr um avião na mão se você não sabe decolar o avião. Porque você não entende como funciona o avião, eu não entendo quais botões eu tenho que apertar, eu não entendo aonde que eu tenho que trabalhar para poder fazer o avião subir. Então você pode ter um veículo na mão, que é o exercício. O exercício é um veículo. Eu preciso saber o que eu quero com o meu paciente. Quais respostas eu quero gerar para ele. Quais respostas eu preciso que ele gere. Quais estímulos eu preciso gerar para gerar as respostas necessárias para que ele tenha esse equilíbrio de volta. E o exercício é um veículo. Poxa, esse exercício aqui é legal. Vai me trazer esse estímulo, mais esse. Vai me trabalhar a propriocepção, consciência corporal, estabilidade articular, normalização de tônus, força muscular. No mesmo exercício, Vinícius? No mesmo. É o que a gente faz no método Massa Performance Muscular. São objetivos integrados dentro do mesmo exercício, trabalhando ao mesmo tempo, mais fisiológico possível, para dar a resposta mais fisiológica para o paciente. E ele vai se organizando. E isso a gente vai potencializando as respostas dele. Principalmente associando fatores neurais dentro dos exercícios, porque eu mostrei para vocês aqui. Não existe trabalhar equilíbrio sem incluir fatores neurais. Não existe. Não tem sucesso. Você pode evoluir, mas não vai evoluir da forma que deveria. E nem na velocidade que você poderia evoluir. Sem fatores neurais, nosso corpo não funciona. Não tem resposta de controle motor. Não tem resposta de movimento voluntário. Não tem resposta de controle postural. Não tem resposta de equilíbrio se eu não trabalhar fatores neurais dentro dos exercícios. Entenderam? Então, só ficar lá no músculo esquelético, trabalhando movimentos passivos, ou pondo o pezinho, trabalhando força para o paciente, não devolve equilíbrio para ele. Por isso que muitas vezes as pessoas vão arrastando o processo de terapia e não está vendo evolução. Poxa, está indo bem, nossa, já tem 1 ano, 2 anos que eu estou tratando, agora que está melhorando tal coisa. Já poderia talvez ter melhorado muito tempo antes. Entendeu? Então isso faz muita diferença. Precisamos de mais profissionais com esses conhecimentos, empatia em realmente reabilitar. Tô aqui nas lives, convida as pessoas aí, Priscila. Chame as pessoas para assistir a live, outros profissionais, outros fisioterapeutas, porque eu tô aqui toda quinta-feira, o Instagram tá liberado, tem muita informação, tem muita dica, muita orientação, porque eu sei que a gente não aprendeu assim na faculdade. Eu levei quase 20 anos para cair a ficha e desbloquear a mente e falar, caraca, como que eu nunca enxerguei isso antes? Lógico, estudando, muitas vezes estudando a neurociências, que eu já tinha estudado várias vezes, mas nunca tinha caído a ficha. E aí, de repente, né, o mundo se abriu. Fez sentido algumas coisas. Começou a encaixar o quebra-cabeça. E eu falo para os meus alunos da formação do método MPM, quando você consegue encaixar o quebra-cabeça e as coisas fazem sentido e você enxerga todo montado, você consegue enxergar toda aquela estrutura montada, você consegue entender a neurofisiologia, você consegue raciocinar ela e você consegue perceber tudo o que acontece com o paciente, que você consegue enxergar, você não consegue mais desver isso. Não tem como você voltar para o seu plano de tratamento e fazer exatamente o que você fazia antes. Porque você vai saber que você está sacaneando com o paciente, você está deixando de evoluir com ele. Porque não tem como mais. Você não desenxerga mais. Você olha, você sabe que está errado nele, você sabe que está faltando, você sabe aonde você tem que atacar.
e você sabe o que precisa fazer. E se ficar naquele tratamento que aprendeu na faculdade, você sabe que você não vai sair do lugar com ele. Não sai do lugar. Então, quando a ficha cai, quando encaixa as peças do quebra-cabeça, desbloqueia para o outro universo, para o outro mundo. Por isso que eu falo que é destravar o raciocínio e o tratamento clínico. É exatamente isso que a gente faz no método Master Performance Muscular, na formação, destravar o raciocínio e o tratamento clínico. Né? Por isso que é diferente. E por isso que eu estou aqui, trazendo as informações. E aí, Princesa falou assim, não é culpa dos pacientes, que é difícil enxergar algo que você passou uma vida inteira acreditando naquilo só como uma única verdade. Então você aprendeu aquilo, entendeu que aquilo é uma verdade, não está errado, ela é uma verdade, a gente aprendeu, só que limitado, vai para pós-graduação e a gente vê as mesmas coisas, vai fazer um outro curso e vê as mesmas ideias. Então você reforça aquilo o tempo inteiro. E quando vem alguém e fala uma coisa um pouco diferente, soa um pouco sei não, né? Ou a pessoa às vezes nem entende o que eu estou falando, porque realmente é muito mais complexo do que o que a gente aprendeu, né? A gente precisa aprofundar muito mais essa ideia, esse conhecimento, enxergar o paciente de uma forma muito mais ampla. Por isso que eu falo, a gente aprendeu a ponta do iceberg, a gente precisa enxergar o iceberg inteiro. Toda aquela parte que está debaixo da água, a gente não aprendeu a enxergar. E é isso que eu tento trazer aqui. Enxergar todo o iceberg, para a gente poder gerar um processo de aplicação muito melhor e muito mais rápido para o paciente. A Andrea colocou aqui, doutor, quando o paciente tem Alzheimer e não aquele ânimo para contribuir com o tratamento, alguma dica? Idosos de 81 anos com Alzheimer. Cara, o Alzheimer ele já entra na questão cognitiva, né? A gente está pegando o paciente com alteração cognitiva. E aí vai depender muito do estágio que esse paciente está. Muito do estágio que o paciente está. Porque a gente sabe que mesmo que o paciente tenha condição motora para realizar uma função, se o cognitivo está alterado, não existe planejamento para aquilo, tá? Não existe o planejamento. Então o paciente ele tem condição motora, mas ele não executa a função porque ele está como se estivesse num outro mundo. Num outro mundo, né? Ele não compreende o nosso comando. Você está falando com ele e ele está entendendo nada do que está acontecendo. Ou, às vezes, esse paciente, igual você falou, está no estado depressivo. Pode acontecer. Está no estado depressivo, está no estado de irritabilidade. Né? Então, isso vai depender muito do paciente, do dia do paciente, né? da situação. É possível trabalhar? André, é possível. O que a gente faz? Dentro da formação do método MPM, a gente mostra técnicas para trabalhar com o paciente. Não estou falando especificamente para o Alzheimer, não, mas tem uma técnica que eu chamo de instabilidade controlada. O que é instabilidade controlada? Você vai utilizar essa técnica com o paciente para deixar ele desconfortável, não deixar ele estável. Por quê? Porque quando a gente usa a instabilidade controlada, a gente vai fazer com que o paciente reaja sem que ele perceba, porque não é consciente, é uma resposta automática que o nosso corpo tem. E ele tem essa resposta. E quando a gente utiliza essa instabilidade controlada, o paciente começa a reagir, mesmo que inconsciente dele. Então, se o meu paciente tem uma alteração cognitiva, ele não está compreendendo o que eu estou falando, eu consigo fazer uma terapia com ele sem ser passiva? Consigo. Eu consigo gerar respostas nele para que ele me dê uma resposta de movimentação, de correção postural? Consigo. Só que aí eu preciso pôr a mão no paciente, gerar estimulação tátil nele, né? Utilizar bola, disco proprioceptivo para gerar essa instabilidade controlada nele. Né? E muitas vezes a gente vai trabalhar com um paciente sem aquele comando, né, trivial do paciente, porque a gente sabe que naquele momento ele não vai dar a resposta para a gente. A gente vai falar o que vai fazer, né, da mesma forma, vai falando com ele, mas ao mesmo tempo eu vou fazendo o movimento que eu quero, gerando o estímulo nele. Não vou esperar ele me dar uma resposta. A resposta vai vir em função do estímulo que eu estou gerando.
Então, quando eu falo que a gente domina o processo de reabilitação, é porque você sabe exatamente o que você tem que fazer para gerar uma resposta do paciente. Não ficar trabalhando passivamente, mas fazer ele gerar uma resposta ativa. E quando ele gera aquela resposta ativa, você consegue perceber a ativação muscular, a alteração do tom dos musculares, você consegue perceber na sua mão, na resposta dele. E aí você vai moldando o paciente, você vai gerando estímulo, vai modificando os estímulos e vai gerando alteração dessas respostas no paciente. E quando a gente entra com essa instabilidade controlada, principalmente com esses objetos, bola, disproprioceptivo, onde você vai trabalhando muita propriocepção, isso vai dando uma capacidade para o paciente de se organizar muito melhor. Quando o paciente está no plano, né, no chão, que ele está numa superfície plana, numa superfície estável, isso fica mais fácil para ele. Então eu coloco o paciente numa situação de uma complexidade maior, para na hora que ele tiver numa situação mais estável, ele vai saber se adaptar melhor. Então eu potencializo o estímulo do meu paciente, entendeu? Para gerar uma resposta melhor dele, mesmo que seja inconsciente. Mesmo que seja inconsciente dele, a gente consegue gerar essas respostas, tá bom? Porque a gente consegue, através da estimulação sensorial, gerar essas respostas do paciente, ok? Eu tenho E com o paciente de Alzheimer, né, a gente tem que entender, eu até fiz uma live sobre isso, a gente tem que entender também alguns fatores para incluir dentro da terapia, saber que não é uma terapia convencional, que seria semelhante ao que a gente vai gerar para alguns pacientes que têm essa alteração cognitiva, né? Um paciente autista que tem essa alteração cognitiva, que a gente precisa trabalhar com algo que mexa com uma rotina dele, certo? Você estabelecer um padrão de rotina com o seu paciente e gatilhos mentais, gatilhos que vão fazer com que ele reaja mediante aquele estímulo que você está gerando para ele. Então, se você vai fazer uma atividade com ele, e você tá, lógico, no início você vai ter que fazer um processo de repetição, você vai usar um gatilho, que seja uma música, que seja algo que ele goste, uma música que conectava com ele, que ele gostava antigamente. Se é uma paciente, no caso falou que é uma idosa, o que ela gostava? Ela gostava do quê? Ela gostava de cozinhar, ela gostava de algum programa de televisão. O que vai buscar o emocional desse paciente, para que você comece a associar esses fatores à sua terapia. Então, para cada atividade que você vai propor, você vai trazer algum gatilho, e você repete na outra sessão, você repete. Quando você entra com aquele gatilho, ela automaticamente sabe o que ela tem que fazer, mesmo que inconsciente. Por que que isso acontece? O nosso corpo responde a padrões de movimentos. Então você começa a gerar respostas de padrões. E essas respostas, elas vão se tornando automatizadas. Então quando você entra com um gatilho, você meio que inconscientemente o paciente sabe a resposta que ele vai gerar. Então ele não gera de forma consciente, você vai trabalhando ele para isso, tá? Então a gente vai buscando essas adaptações. Então o paciente de Alzheimer, ele tem uma outra complexidade por conta da alteração cognitiva do paciente, ok? Eu até falei isso, fiz uma live sobre isso, sobre o paciente de Alzheimer, tá no YouTube. Não dá para desver, maravilhoso, Dr. Vinícius. Obrigado, viu? É muito importante para nós sua presença aqui, ó. Disponha, eu que agradeço. André colocou aqui, muito obrigado. Disponha, André. A Priscila, nessa jornada, mestre da reabilitação, você mostra, Dr. Vinícius, tem demonstrações dos exercícios feitos por vocês? Queria saber, esculpir também. A jornada mestre da reabilitação foi uma jornada que a gente fez para... mostrando, né? A gente fez do pacientes geriátricos e neurológicos, né? Foram 3 dias, a gente não fez esse ano ainda. E provavelmente vai ser algo direcionado para o paciente de AVC. A gente demonstra práticas assim, né? Para a gente mostrar na prática como que isso acontece, né? Explicando a parte teórica e mostrando na prática como que entra com o exercício do MetaMPM, qual que é a diferença, qual que é o estímulo que eu gero, né? Então tem uma diferença grande quando eu faço um exercício comum
e quando eu entro com o exercício do método NPM, que tem muito mais estímulo, tem muito mais objetivos integrados ali. Então, o estímulo é maior e a resposta é maior. E às vezes a gente ouve assim, não, mas é muito difícil, meu paciente não vai conseguir fazer. Se ele conseguisse fazer, ele não era paciente. Então é isso que a gente tenta mostrar. Não adianta, se o seu paciente não consegue fazer, é por isso que ele precisa de você, é por isso que ele precisa da fisioterapia. É porque hoje as pessoas não querem pôr a mão no paciente. Fisioterapeuta, muitas vezes eu fiz um vídeo, né, chamando a atenção para isso, um Reels. Fisioterapeuta não é educador físico, fisioterapeuta é fisioterapeuta. Atue como fisioterapeuta, põe a mão no seu paciente, gere facilitações. Então, muitas vezes as pessoas o paciente está lá fazendo exercício sozinho. O paciente está lá fazendo uma bicicleta, aí vai para outro exercício. Então, põe a mão no paciente, estimule seu paciente, gere facilitações para o seu paciente. Seu paciente não consegue sozinho mesmo. Se ele conseguisse, ele não precisava da fisioterapia. E aí cabe ao fisioterapeuta dominar técnicas para gerar estabilidade para o paciente, para gerar facilitações para o paciente, para que ele consiga gerar as respostas que você deseja para o processo de reabilitação dele. Isso que é dominar o processo de reabilitação. Ok? A Carla colocou aqui, doutor, parabéns pela live, muito bom, poderia abordar assunto de lesão medular incompleta e completa, que envolve o equilíbrio em alguns pacientes. A lesão medular completa, né, aí vai depender muito da altura. Né? A gente vai trabalhar muitas vezes na lesão medular, aquilo que eu falo, a gente às vezes foca muito, leve isso para qualquer paciente, para o AVC também. Eu ouço muito assim, meu paciente não levanta, meu paciente não faz isso, meu paciente não consegue aquilo. Lembre-se, não foque somente naquilo que o seu paciente tem de ruim. Foque no que o seu paciente tem de bom. Numa lesão muscular, numa lesão medular completa, não adianta focar no que ele não tem. Foque no que ele tem. Foque no que ele tem. Aí vai depender da altura da lesão. Porque se a lesão é completa, não adianta, não tem resposta passando ali. Né? Não tem resposta passando ali. A gente precisa potencializar o que ele tem de bom. No paciente de AVC, a mesma coisa. Muitas vezes o paciente não te dá a resposta, mas ele tem um lado do corpo que não tem comprometimento. Foque nesse lado do corpo que não tem comprometimento para irradiar para as outras regiões. Na lesão incompleta, aí depende do tipo de lesão. Eu fiz alguma live? Acho que não, né? Não fiz live sobre lesão medular, não, porque não era nem o foco, mas é porque tem um curso que eu falei, né, sobre lesão medular, e teve uma aluna minha na formação que ela perguntou sobre lesão medular. Não era o foco do curso, não, mas eu falei, porque aí depende dos tipos de lesão, tá? De lesão incompleta, ela tem diferentes tipos de lesão. Então a gente precisa entender qual o tipo de lesão do paciente. E aí, isso era um questionamento dessa aluna. Por que tinha que saber os tipos de lesão? Para saber como que eu vou atuar com o paciente. O que está lesionado, né? E aí eu dependo de entender essa neurofisiologia dos tratos, né? O que cada um leva de informação para saber o tipo de lesão medular, para saber o que o paciente não tem e o que o paciente tem que eu preciso estimular, que eu consigo melhorar, tá? Mas a lesão medular, ela tem uma outra complexidade porque o caminho está interrompido. Na lesão do AVC, o caminho está presente. O processamento da informação está comprometido. O que é o caminho? Os neurônios. Então imagina que os neurônios são o fio, né? O fio que vai ligar a tomada na lâmpada. Quando eu vou lá na tomada e clico na tomada, a lâmpada acende. Por quê? Porque na hora que eu clico na tomada, eu permito que passe a corrente elétrica pelo fio, que são os neurônios. Se eu corto o fio, eu posso ter energia elétrica chegando na casa, mas a lâmpada não acende. Então, eu não tenho como passar o estímulo daquela região aonde o fio está cortado. É isso que a gente tem que entender que vai ser diferente. No paciente de AVC, o fio não está cortado. Mas a lâmpada não acende. A lâmpada não acende
porque o problema não está no fio, está lá na lâmpada. Às vezes você vai ter que trocar o bocal, vai ter que trocar essa lâmpada, que a gente vai fazer o quê? Fazer novas conexões. Fazer o processamento dessas informações que estão comprometidas. E aí a resposta vai acontecer, tá? Então são finalidades diferentes, né? Fisiopatologias diferentes que vão comprometer a resposta e a forma que a gente vai trabalhar com o paciente, ok? Tem alguns vídeos onde eu vi você realizando alguns exercícios maravilhosos. Ah, são os antigos, né? Você achou uns vídeos antigos lá. Tem vários, mesmo mais recentes, tem vários. Principalmente você falou do mestre da reabilitação, que era um evento. Antes do mestre da reabilitação, a gente faz uma série de lives mais direcionadas para o evento. E eu acho que algumas dessas lives, várias dessas lives estão liberadas, onde eu mostro bastante o comparativo, mostrando informações, mostrando alguns exercícios, explicando, né, esses problemas mais visualmente, né, mostrando ele, né, a imagem ou o vídeo, para mostrar como que isso vai acontecer com o paciente. Tá? Carla colocou aqui uma próxima live. Vamos organizar aqui, né? Essa da lesão medular. A Priscila colocou aqui no exercício em gata, se fosse só você e o paciente e você tivesse muita dificuldade em abrir a mão, como você faria para inserir os discos nos membros contralaterais? No paciente de AVC, que ele está com essa dificuldade de abrir a mão, aí a gente tem que posicionar o paciente, você vai ter que ficar ao lado desse membro superior que está comprometido. Se ele não consegue estender o braço, utilize uma tala para o braço e você mesmo vai abrir a mão. Ah, mas ela não vai abrir completamente, não tem problema, desde que você consiga estabilizar da melhor forma possível, porque na hora que ele jogar o peso, a tendência é gerar uma reação associada e a mão fechar. Por isso que se isso tiver muito, e a gente tem que ver se o paciente durante o dia está usando essa tala, ou se essa reação associada está entrando muito durante o dia a dia dele, aí ele fazer o uso da tala por mais tempo. Iniciar o exercício, não com gatos, mas iniciar o exercício com uma descarga de peso lateral, com esses dedos abertos, para poder dar uma alongada também, uma soltada nessa musculatura flexora dos dedos. Então, de repente, a gente vai direto para o exercício, sem preparar o paciente antes, ele vai ter mais dificuldade. Então, inicia numa situação aonde essa descarga de peso não seja tão grande e você consegue manter o alinhamento desses dedos abertos. Agora, o dedo não abre de jeito nenhum? Se o dedo não abre de jeito nenhum, a gente tem que ver se não está com uma contratura muscular. Aí não abre de jeito nenhum. Não, o dedo abre, mas quando eu começo a fazer o exercício, ele fecha. É uma reação associada por conta da alteração do tônus que está sendo gerada ali. E o paciente ainda não tem o controle, tá? E aí a gente, à medida que o paciente vai ganhando o controle do movimento, ele vai mantendo essa mão aberta. Então a gente precisa também entrar com exercício para extensão desses dedos, né? Trabalhar movimentos que vão fazer com que o dedo abra. Então tem exercício para isso? Tem exercício para isso também, tá bom? E aí a gente vai, de acordo com o paciente, estabilizando. Mas fica ao lado do paciente e você ajuda a estabilizar e alinhar essa mão do paciente, tá bom? É normal o suor acontecer visualmente mais do lado direito da cabeça. É incrível, da cabeça aos pés, o suor é visivelmente mais intenso no lado acometido. Tudo está alterado, né? Você tem uma alteração do M-corpo todo. Você pode ter alteração de todo o sistema do paciente. Então, pode acontecer qualquer coisa com o paciente que sofreu um AVC. Vai depender do grau de lesão dele, tá bom? Então, o esforço para ele talvez também ele muito maior, mas aí se ele tiver com uma sudorese muito exagerada, aí é bom a gente, né, ter um acompanhamento disso. Mas todo o sistema do paciente está comprometido. A gente tem que lembrar que tem o sistema nervoso autônomo também vai ter influência nisso, né? Então, quando a gente pensa no paciente de AVC, porque eu falo que às vezes a gente tem uma ideia muito simplista, a gente olha para o paciente e acha que o único problema dele é só tônus e força muscular. Eu fiz uma live falando dos comprometimentos, né? São vários comprometimentos que podem acontecer com o paciente.
Então não é uma coisa só, não é tão simples assim. A gente precisa entender que tem muita coisa influenciando na resposta do paciente, ok? Gente, tranquilo, entenderam que eu queria trazer aqui essa questão do equilíbrio, que a gente precisa entrar com fatores neurais e fatores musculoesqueléticos dentro do mesmo exercício. Sem isso, não vai conseguir. Não consigo ter equilíbrio só trabalhando força do meu paciente. Não consigo equilíbrio colocando meu paciente em pé para ficar fazendo circuitozinho. Não consegue evoluir com o seu paciente. Você precisa entrar com fatores neurais associados a fatores musculoesqueléticos dentro do mesmo exercício. Passou para o segundo exercício? A mesma coisa. Passou para o terceiro? A mesma coisa. E aí a gente vai evoluindo com o paciente até chegar em pé. Não comece com o seu paciente em pé, vai trabalhando posturas mais baixas, aonde ele vai conseguir um controle melhor e aí a gente vai subindo essa postura para que ele vá se desenvolvendo e se adaptando. E porque na hora que ele chegar em pé, mesmo que ele vai ter dificuldade, ele vai conseguir gerar respostas melhores. Ele vai conseguir se organizar melhor diante do seu estímulo, diante do seu comando. A Priscila colocou aqui, são vários comprometimentos, mas dá para recuperar os danos, né? Dá sim, tá? Dá sim. Aconselho o método MPM. O método MPM ele é bem mais completo, consegue gerar muito mais estímulos, respostas muito melhores mesmo, muito mais rápidas. É impressionante, gente, é impressionante. No mais, gente, siga o perfil, siga o Instagram, siga o YouTube, indique para outras pessoas, tá bom? Porque tem muito conteúdo, tem muita informação para a gente ajudar esses pacientes com AVC a gerar resultados melhores e mais rápidos também, tá bom, gente? De nada, disponha, Carlos, disponha, Priscila, obrigado a todos que estiveram aqui. Até a próxima quinta-feira e fiquem com Deus. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.